o cara bebe 10 cervejas e não fica doidão. Então eu vou tomar o comprimido que eu não quero ficar doidão. E aí você vai migrando de uma droga para outra. Isso é muito natural em qualquer tipo de hábito, né? Ele começa o hábito e vai terminar em vício. Foi um momento bem complicado, bingo todo dia, máquina, 48 horas dentro de um bingo, 8 maços de cigarro, parava de jogar quando minha cabeça batia na máquina. Eu praticamente torrei tudo que meu pai deixou para mim, a herança toda. Acordei, mas eu não consegui me mexer, eu não falava, não consegui falar, não consegui me mexer, meus braços estavam dormentes. E aí depois meu pé começou a ficar dormente, começou a subir, eu comecei a ficar desesperada. Eu tava fazendo tudo pra ter um corpo perfeito, eu nunca estava satisfeita. E ele começou a responder ao contrário de tudo que eu estava fazendo. Então eu comecei a perder massa magra, comecei a acumular gordura, ficar inchada, ter dores de cabeça. E entendendo um pouco do corpo, eu sabia que tinha algo errado. O vício seria aquilo que muitas vezes nós somos levados também por impulsos que não são só racionais, né? Então a gente às vezes pode ceder a alguma coisa, a gente pode ter certos apetites, né? Certas vontades, né? Essas inclinações elas estão mais ligadas a algumas coisas que estão ligadas à vontade. E a vontade nem sempre entra num terreno absolutamente racional, né? Ou seja, mesmo um diabético que come doce, ele sabe que aquilo pode fazer mal a ele, né? A utilização de drogas ou vícios de várias magnitudes, né, como compulsões alimentares e etc., não são crimes em si mesmos, mas eles podem gerar possibilidades de crime. Por exemplo, digamos que aquela pessoa viciada em crack pratica um furto para ali alimentar o seu vício. O crime dele é o furto e não ser viciado em crack. É importante a gente trazer essa diferenciação, porque a própria lei de drogas faz essa diferenciação, né, entre o usuário e o traficante, entre o usuário e aquele que efetivamente pratica o crime de drogas. Isso para qualquer tipo de compulsão, né? Então você tem compulsões aí relacionadas a compras também, pessoas que compram compulsivamente. O vício dela de compulsão é um crime? Não, não é. Mas se ela vier a burlar, por exemplo, o sistema financeiro para ter um crédito maior para comprar mais coisas, aí sim ela praticou um crime. Então, o vício ele pode sim gerar alguns crimes, mas ele em si só não é um crime. Algumas atividades, o indivíduo consegue ter o controle. Então, uma pessoa que bebe, usa bebida alcoólica esporadicamente e consegue ter controle sobre aquilo. Uma pessoa que joga baralho, alguma outra atividade e consegue ter controle. Atividade sexual, normal, é fisiológica. Porém, quando existe uma perda de controle e essa perda de controle ela manifesta-se de forma a prejudicar a vida social, profissional e familiar, isso já é considerado um transtorno. E aí nós vamos caracterizar ou identificar esse transtorno como sendo uma dependência, uma adição ou uma compulsão. Posso tomar um copo de uísque por vontade, mas quando eu passo a tomar uma determinada dosagem de uísque diária e eu tomo isso por obrigação ou quase por um certo imperativo, né? Ou, por exemplo, aquele alcoólatra que tem tremedeira, né? Coisa do gênero, aquilo já não é mais um prazer, aquilo já é uma obrigação. Então você passou de uma linha da fronteira entre o momento de prazer do relaxamento para o momento em que você é governado, né? Então é muito curioso a gente imaginar que uma das coisas que caracteriza o vício, né? Talvez é quando você cruza a linha daquilo que é o momento de prazer e aquilo passa a ser a obrigação. E aí ele já não é mais prazeroso, né? Então por isso ele é duro, né? De ser combatido, né? Quando eu saio dos saltos ornamentais, eu tenho aquela sensação de fracasso, de impotência. E aí eu logo tenho o quê? Uma atitude rebelde. Eu não queria nada disso mesmo, esses caras não sabem de nada. E aí eu começo a me juntar com a turma mais esperta, mais para frente, gradativamente, aonde eu migro para maconha. Olha, tem um cigarrinho aqui que resolve tudo, anestesia qualquer tipo de problema que você
tenha. Só ia para a escola doidão, que eu ia aprender, a professora passando matéria e eu olhando e não entendendo nada. E eu tinha que me anestesiar, eu tinha que me auto-intitular o doidão da escola. O doidão da escola, o cara que se achava que ia pegar várias meninas, que ia namorar, que ia ser notado e não pegava ninguém, só vivia doidão. O rock and roll era o rótulo para que eu estipulasse e acreditasse que aquilo que eu vivia era a verdade. E assim eu migro para mais uma dose, a cocaína. Você começa a trocar os seus bens materiais, tênis, aparelho de som, né, relógio, tudo isso eu viro um ladrão doméstico. O termo certo é esse. Eu sou um ladrão doméstico, eu roubo a mim mesmo e as minhas coisas, os meus pertences, para trocar pela primeira dose. Foram 33 anos de fracasso e esse fracasso resultou na minha patologia, né, que eu sou soro positivo. Esse ano eu completo 26 anos de sobrevida. Eu tive que, um momento, aceitar, porque eu já estava entrando num estado de loucura, né? Eu acordava, eu ia terminar sendo atropelado ou me suicidando, alguma coisa ia acontecer de fato nessa trajetória. Eu finalmente me rendi para tudo aquilo que pregaram durante todo esse tempo para mim, que eu não aceitei. E aí o esporte se vincula e simultaneamente grupos de mutuajuda, esporte, valores éticos e morais caminhando e progressivamente você alicerçando tudo isso. Começa a fazer natação, 800 metros, 1000 metros, daqui a pouco eu estava nadando maratonas de 5 quilômetros e daqui a pouco eu estava fazendo ultramaratonas e eu nem sabia que eu ia conseguir chegar a uma performance dessa. Salomão renasceu das águas e deu esse nome ao instituto criado para ajudar outras pessoas. Resgatar a assiduidade, comprometimento, disciplina, o amor próprio, né? Porque o esporte acaba tendo essa função. E, de uma forma, encontrar o seu bem-estar, em primeiro lugar, e a qualidade de vida que qualquer cidadão deva ter. Esse seria o papel do Instituto Filantrópico Renascer das Águas. Projetos socioeducativos, formação de novos cidadãos e tirar pessoas que já estivessem em um nível elevado da adicção. Oficinas terapêuticas, trabalho voluntário de pessoas, de psiquiatras, de psicólogos, de conselheiros, toda uma infraestrutura que pudesse ser utilizada a favor desse tema. Sair das drogas, desse mau hábito. Via de regra, a gente percebe que existe uma invasão de outras atividades. No caso de álcool e drogas, existe uma invasão do horário do trabalho. No caso de vício, né, de algum tipo de pornografia na internet, existe uma invasão do horário para ficar com os parentes, com os filhos, com a família. Então, a família começa a perceber que essa pessoa gasta muito tempo ou diminui o tempo no trabalho ou com os parentes e isso, a alteração do comportamento, ela é percebida porque há uma mudança na rotina. Então, o grande ponto da compulsão é o exagero. Quando a dependência se instala na pessoa, a perda dos vínculos, vamos dizer, é a consequência mais grave para ela. E aí é que ela se perde muito e desorganiza muito sua vida. É nesse restabelecimento de vínculo que a gente trabalha e hoje tem um trabalho maior, tanto no Brasil como em outros países também, que esses vínculos possam ser desenvolvidos e estimulados desde a tenra idade. Na primeira infância, principalmente, para que a gente possa, nesses momentos em que a gente tem algum momento frágil de vida, a gente consiga resgatar esses vínculos. Algumas pessoas têm, digamos assim, uma dependência, um vício escondido, né? Se ele consegue guardar, passa despercebido, né?
E alguns não dá para esconder. Se o indivíduo é obeso, você sabe que ele tem um problema com a alimentação. O álcool, durante muito tempo, o paciente às vezes consegue esconder, mas logo tem alguma repercussão familiar ou profissional. No caso, por exemplo, de pornografia e internet, às vezes o parceiro ou a parceira percebem, olha, passa horas e horas vendo, encontra, a pessoa fica com vergonha, constrangida. No caso de jogo, muitos idosos acabaram ficando dependentes e gastavam o dinheiro da aposentadoria inteira. Eu já tive paciente que perdeu um apartamento por compulsão por jogo. Eu tenho 35 anos, sou advogado. O jogo faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, porque o jogo na minha família era uma forma de socializar, né? Então, os meus avós, desde que eu tenho 7 anos, 6, me ensinaram a jogar buraco. E aí eu comecei com carta, buraco, bingo de feijãozinho. Nunca ninguém viu isso como problema. Com 15 para 16 anos eu comecei a jogar pôquer online de forma fictícia, com as fichas fictícias, ainda sem aposta. E dali para aposta foi um passo. Cada um tem algum motivo que leva, mas para mim com certeza foi essa fuga da realidade, porque eu demorei muito a me aceitar como homossexual, então eu tinha essa dificuldade. Claro, acho que o incentivo da minha família, isso tudo desde a minha infância, contribuiu bastante, mas as questões emocionais que eu passava internamente contribuíram muito para isso. Ninguém associa isso a uma doença ou que você não está bem, porque é uma doença que não tem cheiro. O álcool tem cheiro. A droga muda a sua aparência. Ninguém cheira um carro num dia, ninguém bebe uma casa num dia. Mas no jogo você pode perder um carro e uma casa num clique e destrói a família. A mudança só veio quando ele descobriu os Jogadores Anônimos. Quando eu cheguei nos Jogadores Anônimos, eles me falaram que era uma doença, e é uma doença emocional e que mata. Como a doença é silenciosa, você mente para os outros. Você mente porque você está com dívida, você mente o que está acontecendo na sua vida. Mas os Jogadores Anônimos me trouxe essa esperança de que eu não era um mau caráter, que eu tinha uma forma de sair disso. E nas reuniões a gente compartilha nossas experiências, nossa energia e a esperança de parar de jogar. E são pessoas iguais a mim, que passaram pelo que eu passei e que nessa troca de experiência a gente chega lá e fala, poxa, tem uma pessoa ali com 5 anos sem jogar, tem uma pessoa ali com 18 anos sem jogar. É um dia de cada vez. Nosso programa é um programa de 12 passos. E o primeiro passo é o passo da aceitação. Esses jogos online vieram pesado e a gente está recebendo muita gente e cada vez mais jovem. Eu entrei lá com 26 anos e eu era um dos únicos que tinha menos de 35 anos. Hoje em dia a gente está recebendo gente de 19, 20, 21. É uma geração que está ficando detonada. Tem gente que chega sem família. A família já desistiu. A família desiste. A mulher desiste. O jogador compulsivo, enquanto está na ativa, não sabe o que vai acontecer. É tudo silencioso. Quando você vê, seu patrimônio inteiro acabou. Mas tem um lugar que salva a vida, que é os Jogadores Anônimos, e salvou a minha. É interessante imaginar que uma vida sem vícios, ela poderia ser levada num tal grau que aquilo que hoje é a virtude poderia ser seu vício amanhã, né? Eu posso gostar muito de uma coisa e essa coisa pode ser muito boa, mas se isso amanhã passa a ser uma obrigação e passa a ser diário, isso pode ser um vício, né? Tem coisas muito boas, né? Por exemplo, pessoas que são viciadas em amor, pessoas que são viciadas em sexo, viciadas em várias modalidades, coisas que são boas. E, no entanto, como é que elas se transformam? Como é que elas passam essa linha fronteiriça, né?
de sair de um lado bom para um lado ruim, né? Então isso é interessante da gente pensar, porque isso estaria no equilíbrio, né? Na dosagem, né? Os gregos gostavam de dizer que às vezes o que diferencia um remédio e um veneno é a dosagem, né? O meu foco principal nessa época era meu corpo, então para mim eu não podia sair de casa, porque se eu encontrasse com amigas, elas iam querer ficar até tarde, querer comer alguma coisa, eu não podia comer, não queria comer, porque ia estragar meu corpo. Eu tinha que descansar, porque no dia seguinte eu queria ir na academia treinar. Eu me afastei completamente de todos os meus amigos, porque eles me chamavam para fazer alguma coisa, e eu sempre falava não, até que eles pararam de chamar também, né? Então, o único vínculo assim, social que eu tinha era com a minha mãe, meu pai e meu irmão, de final de semana, que eu ia para casa dela, mas também ficava lá, ia treinar todos os dias na academia, por mais que eu fosse para lá, eu tinha que levar todas as minhas coisas para ir treinar. Não comia arroz, não comia feijão, não comia frutas. Então, uma coisa puxa a outra, né? A academia demais, o treino demais puxa essas outras coisas também, além dos anabolizantes. Eu realmente só fui enxergar quando realmente eu estava entendendo o que meu corpo estava querendo me dizer, que ele entrou realmente em colapso. A minha terapeuta na época também me ajudou bastante a entender tudo isso. E eu procurei um médico, logo de cara ele já falou, para de fazer tudo que você está fazendo, dá um descanso para o seu corpo. Me pediu 1000 exames, coisa que eu tinha feito fazia muito tempo. Não tinha noção nenhuma de como estava o meu corpo. E realmente estava tudo errado, né? Realmente ele estava inflamado, deu várias alterações. E foi aí que eu também despertei que realmente eu não poderia continuar dessa forma. Quando você faz alguma atividade física, sabendo dos benefícios para a sua saúde, obviamente vai ter os benefícios na parte estética também, mas de uma forma equilibrada, aí já é algo saudável. Agora, aquilo que te deixa obcecado, que te tira do seu convívio social, que você deixa de viver outras coisas somente para viver isso, aí já não é nada saudável. Na unidade básica de saúde, não é um atendimento de emergência, é um atendimento eletivo, né, que a gente fala. Então, assim, é um acompanhamento de pacientes mesmo. Então, as consultas são demoradas, são muitos detalhes, você tem que acompanhar várias coisas do paciente. Geralmente idosos, gestantes, então você tem que conversar bastante, escutar bastante. E isso demanda uma energia, né? E aí eu fazia isso mais de 12 horas por dia, porque eu entrava 8 e só acabava 10 horas da noite. E, em média, eu atendia assim, uns 25 pacientes, mais ou menos, em cada turno. Tinha dia que eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia beber água, nem a água que estava do meu lado eu conseguia beber. Porque eu via o tanto de paciente que eu tinha para atender, eu falava, não, tá, eu vou atender, depois eu bebo água, depois eu vou no banheiro. E aí era assim sempre. No primeiro ano, quando eu comecei a fazer esse turno de trabalho bem exaustivo, eu até dava conta, estava começando, estava com pique ainda. Mas ano passado, muitas coisas aconteceram na minha família. Um dia, o corpo não aguentou o excesso de trabalho e a médica virou paciente. Eles abriram um protocolo de AVC, porque eles acharam que eu estava com vários sinais de AVC. E aí me levaram para UTI e me monitoraram e começaram a fazer tomografia, ressonância, várias coisas para descobrir o que estava acontecendo. E aí não tinha nada físico, não tinha nada. Não era AVC, não tinha nada visível nos exames, mas eu não conseguia falar. Depois, quando a psicóloga foi conversar comigo, o psiquiatra foi conversar comigo e entendeu o que tinha acontecido, eles perceberam que foi uma crise de exaustão. Aí envolve exaustão física e emocional, né? Eu tinha acabado de me formar e estava tentando entender o que eu gostava, o que me movia ali dentro do trabalho, e eu comecei a gostar muito do que eu fazia. E aí, como eu gostava muito daquilo, é uma sensação de, nossa, agora eu estou no lugar onde eu queria estar, então vamos lá, deixa eu trabalhar, deixa eu viver isso aqui, deixa eu entender se eu gosto mesmo, enfim. E aí, de fato, você dá uma mergulhada. E quando você sai da faculdade de medicina, principalmente, existe uma pressão muito grande de, nossa, você faz medicina, você tem muita oportunidade de emprego, você precisa ganhar dinheiro, você precisa mostrar para o mundo que você está ganhando dinheiro. Eu comecei a entender que eu precisava me cuidar, que eu não era uma máquina, que eu não era um robô. E que antes de cuidar do outro, eu precisava me cuidar para conseguir cuidar do outro. E aí, depois de muita terapia,
muito acompanhamento psiquiátrico também, eu comecei a me cuidar e me priorizar. E aí eu comecei a mudar várias coisas na minha rotina para, de fato, viver, porque eu não estava vivendo, não estava tendo tempo para viver. Mas eu precisei passar por essa crise para entender que eu posso impor meus limites dentro do trabalho. E aí, hoje eu já consigo impor limites e falar, não, eu tô exausto, tá cansativo para mim, eu posso diminuir isso. O tratamento ele é um tratamento combinado. Nós temos medicações, isso vai muito de cada caso, né? Uma dependência de química, uma dependência por álcool, existem algumas medicações que a gente usa para ajudar. Das comorbidades que acontecem, o paciente às vezes deprime porque tem perdas salariais, perdas profissionais, perdas familiares, então ele entra em quadro depressivo, ansioso. Os jovens, por exemplo, que jogam pôquer, né? Alguns pacientes que viciam em pôquer, eles jogam de madrugada, então o sono é completamente prejudicado. No outro dia eles não conseguem render e não conseguem ter memória para trabalhar, para estudar. E nós tratamos também as consequências e as comorbidades que acontecem, como depressão, ansiedade, insônia. E para o quadro de compulsão, de dependência, alguns medicamentos que a gente usa, antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou outras substâncias, alguns ansiolíticos, né, para diminuir, estabilizadores do humor, que também diminuem muito a impulsividade, o indivíduo segura mais a impulsividade para fazer o ato, né, para não começar a atividade, porque depois ele vai de forma automática. E a psicoterapia. A psicoterapia é uma coisa que ajuda bastante. A Política Nacional de Saúde Mental diz que sim, que independente do vício que a pessoa tenha, é garantido a essa pessoa o tratamento, né? Até porque o nosso Sistema Único de Saúde, ele é biopsicossócio-espiritual, então ele trata da corpo, alma, mente e espírito. E aí ele trata desde a prevenção até da parte de recuperação da doença. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele obrigatoriamente é previsto na nossa Constituição como direito de cada cidadão, ele garante esse atendimento à saúde de forma integral. Então, não só quando a pessoa está doente, precisa ter o preventivo, precisa, após, né, a suposta recuperação dessa pessoa, ter um tratamento que mantenha essa pessoa fora do vício, porque o vício ele tem características muito complexas, porque ele não é curável. O vício, ele é uma situação que essa pessoa vai lidar a vida toda. A gente tem vários dispositivos de saúde e sociais também que acolhem todas as pessoas. Assim que você chega, você tem uma lógica que não é mais a lógica da triagem, de fazer uma consulta e voltar outro dia. Não, você tem uma lógica do acolhimento. Então você chega, você já é acolhido na sua necessidade. E a gente tem um instrumento de gestão estratégico muito importante, que é o projeto terapêutico singular. Lá nesse projeto você vai ter então todos os passos necessários que você, junto com a equipe, que não é só um profissional médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, mas sim uma equipe de técnicos de saúde mental, que inclui o médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o assistente social, que é muito importante. Nesse projeto, junto com você, é feito então todo um plano de tratamento daquilo que é melhor e do que você procura para a sua vida. Pessoas que tenham processos depressivos muito aprofundados, elas podem ser aposentadas por invalidez. Essa pessoa fica afastada pelo auxílio-doença e depois ela pode vir a se aposentar. Ela tem direito a ter acesso às medicações necessárias e todas elas pelo SUS. Então, todo tipo de medicação que ela vier a precisar para o tratamento do seu transtorno mental, ela tem que ter garantido. E ela tem também que ser assistida, né, na parte de saúde, não só a parte de saúde, mas a parte de assistência social também. Então, essa pessoa que tem esses transtornos, não só ela, mas sua família, tem direito de ser atendido por um assistente social, até para ajudar a equalizar, porque muitas vezes essas pessoas que têm vícios, e principalmente em álcool e drogas, o ambiente familiar
causa com que ela volte a recair, a ter outras recaídas, a ter outros problemas. Então, para evitar, é importante que a família também seja orientada nesse sentido. Uma das coisas principais que a gente fala no cuidado em saúde mental é a rede de apoio, é a rede social que a gente tem. Ela é mais importante. Num projeto terapêutico singular, é a primeira coisa que a gente vai ver, qual é a sua rede de apoio, com quem você pode contar na vida, né? Então, isso que é chave nossa, né? E a gente deve fazer isso no dia a dia para preservar a nossa saúde mental também. Eu não sei ao certo se existe uma cura, mas eu me sinto curada. Como é algo novo assim, né? Essa questão da vigorexia já vem de um tempo para cá, mas é mais recente. Entender, né, tudo isso, eu me sinto curada porque hoje eu consigo ter uma vida social. Hoje eu consigo escutar o meu corpo, entender quando ele me pede, Thaís, descansa. Eu até fiz uma tatuagem de um espelho, porque toda vez que vem isso eu olho pro espelho, eu preciso olhar pra mim. Eu preciso olhar pra mim, eu olho muito pro outro e muito pouco pra mim. Então é um processo que está sendo muito complicado, muito lento. Mas eu já tô conseguindo me impor mais. No trabalho eu já tô conseguindo, olha, eu não consigo mais, esse é o meu limite. O adicto que está ali sofrendo, ele tem que buscar alguma forma de resgatar-se moral e eticamente. E isso eu consegui através do esporte e com os grupos de mútua ajuda. É possível? É possível. Eu estou há 12 anos nadando, há 12 anos praticando esporte. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muitas amizades e isso é suficiente, né? Você está bem com você, bem resolvido e levando essa mensagem às pessoas que necessitam.